Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quanto tempo eu desejei com você unir-me nesta refeição. Hoje, quinta-feira santa, dia de repetirmos o gesto de Jesus, lavar os pés dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo seu irmão, pela sua irmã. Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão, pela irmã. Queremos neste momento, em silêncio profundo, pedir a Deus que Ele nos ajude a compreender o mistério, desses dias. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira da Paixão, sábado da Aleluia. E que a gente, compreendendo esse mistério, nós vamos também ressurgir com o Cristo no domingo, na ressurreição. Queremos nesse momento rezar pelas pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Alex Mota Gil, João Batista Barbosa, Keila Jubiele, Natanael, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Meire Correia, Janicléa Freitas, João Jesus Silva, Simone Raquel Dias, Norma Castro, Andréa Gláucia, Giovanni Bezerra, Vera Lúcia Mororó, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Will e Larissa, Oresina Maria, Solange Oliveira, Sebastião Brito Santana, Jane Barbosa e toda a família, Tereza e Ricele Bezerra, Rita de Cássia Santo, Elaine Carvalho Barros, Dona Albertina Veloso, Surber e Pérola e Rafaela, Maria Rita, Júlia dos Santos, Miguel Barros Barbosa e Poliana, Hércules Barro Leite, Davi Lucas, Luzia Silva de Jesus. Vamos também entrar em comunhão com todos os nossos irmãos que neste momento se encontram internados nos hospitais. Queremos também entrar em comunhão com todas as vítimas da pandemia e todas as vítimas da guerra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nesse momento, meu irmão e minha irmã, abrir a nossa Bíblia para acompanhar a leitura do Evangelho, que está em João, capítulo 13, do versículo 1 ao 15. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar os meus pés, nunca. Jesus respondeu: Se eu não o lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem o iria trair.
Por isso é que ele falou: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Vocês dizem que eu sou o mestre e o Senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu, que sou o mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho, logo no início, começa dizendo: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Evangelho nos diz, a gente já vem refletindo, né, esses últimos 3 dias, Jesus em torno da mesa com os seus discípulos. E o Evangelho de hoje nos diz que Jesus e os seus discípulos se encontram novamente, né, à mesa, numa refeição. É bom lembrar que para os judeus a refeição, esse momento, era um momento de muita intimidade, era só para os grandes amigos sentar-se à mesa, né? E é interessante que aqui está Judas está presente e ele participa, né? Judas, ele traz Jesus, mas ele está presente, ou seja, Jesus não exclui ninguém da mesa. Nós excluímos pessoas, nós excluímos. Quando a gente não gosta, a gente automaticamente exclui e, se puder detonar a pessoa, a gente detona, a gente fala mal, só que para lembrar que essa não é a atitude de um verdadeiro cristão. Essa não é uma atitude de Jesus. Jesus não excluiu ninguém. Ali estava Pedro, que negou, ali estava Judas, que o traiu, e tinha outros discípulos que também tinham seus defeitos, mas Jesus não exclui ninguém. É bom a gente, olhando para esse evangelho, olhar um pouquinho para nossas atitudes também. Quantas vezes a gente faz mal às pessoas? Quantas vezes? Sobretudo hoje, né, com as redes sociais, a gente passa mensagens que não deveria passar, coisas mentirosas e tantas outras coisas, né? E às vezes na vida pessoal mesmo, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, na nossa comunidade. Muitas vezes a gente exclui pessoas, só pelo fato dessa pessoa, muitas vezes, porque a pessoa não combina comigo, ou porque ela tem a cor diferente, ou porque ela, né, tem uma religião diferente, não sei, um jeito de pensar diferente, a gente já vai excluindo. Lembrando que essa não é uma atitude, não é a atitude de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Jesus não exclui ninguém. É bom a gente lembrar disso e rezar. Quando a gente reza, sobretudo quando a gente medita a palavra do Evangelho, as atitudes de Jesus, o jeito de Jesus, é para que a gente aprenda com ele. Ele é o nosso mestre. E se nós somos seguidoras, se somos seguidores, né? Se somos discípulos e discípulas dele, é necessário aprendermos com ele a também termos as mesmas atitudes que Jesus teve e continua tendo, né? Para com os seus seguidores e seguidoras. Então Jesus veio, aí ele diz, ele veio do Pai e mesmo sendo de condição divina, ele assume a atitude de um empregado, de um escravo, porque naquela época quem fazia aquele serviço de lavar os pés era o empregado, o escravo, né? Era o escravo. No entanto, Jesus assume, né, a atitude de um escravo, de um empregado. E aí é por isso, né, que antes dele lavar os pés do discípulo, ele coloca o avental. O avental, ou seja, para dizer, Jesus ele tem ali uma atitude de serviço, o avental, né, simboliza o serviço. E começa a lavar os pés dos seus discípulos. Porém, tem alguém que não aceita, tem alguém que reage, que não quer de jeito nenhum deixar Jesus lavar os seus pés, que é o Pedro, né? Pedro reage
não quer aceitar que Jesus lhe lave os pés. Não quer, ele não quer aceitar mesmo. Qual é o grande problema de Pedro? Por que será que Pedro não quer aceitar? Por que será que Pedro não queria aceitar que Jesus lavasse os seus pés? Por quê? Porque ele também não aceitava que Jesus fosse como o Messias servo, né, que sofre, um Messias servo que sofre. Ele queria um Messias rei que fosse forte e que fosse dominador. Olha só a imagem que Pedro tinha de Jesus, né? De um rei, de um Messias rei, que fosse forte, que fosse dominador. Era essa a imagem que Pedro tinha de Jesus. E a pergunta hoje é para nós: qual é a imagem que eu tenho de Jesus? Qual é a imagem que eu tenho de Jesus? A gente podia ser bem sincero mesmo e responder lá no íntimo do nosso coração. Qual é a imagem que eu tenho de Jesus? Também não é do Messias forte, dominador, um Messias rico, cheio de poder, né? Será que também eu não tenho essa mesma imagem, né? Então, depois de lavar os pés, né? Depois de lavar os pés, Jesus, ele recoloca, diz o evangelho, que ele recoloca o manto e senta e começa a explicar aquele gesto. Ele começa a explicar aquele gesto. E ele começa a explicar fazendo uma pergunta para os discípulos, e essa pergunta também serve para nós hoje. Vocês entenderam o que eu fiz? Essa pergunta também Jesus dirige também a cada um de nós. Jesus lavou os pés dos discípulos, ou seja, ele se agachou, né? Ele se agachou. Ele se colocou numa, né, como eu já falei anteriormente, uma atitude de um empregado, de um escravo, né? E a pergunta de novo, você entende o gesto de Jesus? E aí Jesus vai dizer assim, ó, então se você entendeu, vá e faça a mesma coisa. Se vocês entenderam o que eu fiz, então você deve ser o maior, ou seja, quem quiser ser o maior deve se tornar o menor e o servidor de todos. É muito bonito esse evangelho de hoje, para que a gente possa refletir sobretudo sobre a imagem que nós temos de Jesus. Primeiro, um Jesus que senta à mesa, que acolhe a todo, com todos os defeitos. A gente sabe que Judas era o traidor, que Pedro, né, foi aquele que negou, mas a gente sabe que os outros discípulos também tinham vários defeitos, né, e que muitas vezes a gente quer uma igreja perfeita, né, que todo mundo seja perfeitinho. E aí eu me coloco também como uma perfeitinha também, eu sou perfeita. E aí eu não aceito nada que venha de fora, né? Eu não aceito os outros, não aceito as pessoas que não comungam comigo, que não sentam à mesa comigo, né? Que não vão à igreja comigo. Eu não aceito. Então, no entanto, Jesus aceitou todos, né? Jesus incluiu todos, chamou todos à sua mesa. E ele continua chamando todos para sentar-se à mesa. Não pense que Jesus está chamando hoje só aquelas pessoas certinhas, bonitinhas, lindinhas, aquelas que vão para a igreja, que estão lá todo dia sentados lá no banquinho da igreja, que vai na fila da comunhão, que vai na fila das ofertas, né? Não é só essas pessoas que sentam à mesa com Jesus. Talvez eu não aceite muito isso, né? Mas é real, Jesus chama todos, pecadores, prostitutas. Isso é bíblico, né? Está lá em vários lugares, né, nos evangelhos, né? Isso é bíblico. Jesus senta à mesa com os pecadores públicos, com as prostitutas e com todo, né? Com os doentes, com os leprosos, com aqueles que tinham doenças que ninguém sabia, que eram considerados lixo pela sociedade da época. Jesus vai sentar-se à mesa, Jesus vai comer com esse povo. E aí como é que fica, né, para nós que nos consideramos muitas vezes pessoas perfeitas, né, certinhas, mas no entanto nós muitas vezes somos as certinhas, os certinhos, mas a gente faz uma coisa muito feia e que Jesus não aceita. Nós excluímos pessoas e a exclusão não é bem visto aos olhos de Deus. Porque Deus sempre inclui, Ele sempre inclui. Meu irmão e minha irmã,
Vamos aproveitar essa Quinta-feira Santa para que a gente possa continuar rezando, meditando esse Evangelho. Quantas vezes você já se agachou para lavar os pés do seu irmão, da sua irmã? Sobretudo aqueles pés sujos, aqueles pés cheios de feridas, né? Aquele irmão sofredor, aquela irmã sofredora. Quantas vezes você já se agachou para cuidar das feridas do seu irmão e da sua irmã? Com esse questionamento, nós vamos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.